Gravar. Maravilha. Muito bem. Agora sim, agora estamos na gravação desta bagaceira. Primeira aulinha sobre sistema respiratório. Então é o seguinte, quando nós falamos em respiração, é importante nós ficarmos bem atentos a uma sutileza que existe aqui na biologia. Existe o sentido de que respiração é uma forma de se produzir energia, assim como existe a respiração em que rolam trocas gasosas. Por exemplo, o Fefel te mostrou a respiração celular aeróbica, aquele fenômeno dividido em 3 etapas, glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, em que você conseguia produzir ATPs. Portanto, o objetivo dessa respiração era e tão somente produzir ATPs. O que o Fefel te mostrou? Basicamente, ele te mostrou para que serve o oxigênio. Você lembra? O oxigênio ele entrava aqui no finalzinho da respiração celular aeróbica, na cadeia respiratória, e ele funcionava como um aceptor final de íons de hidrogênio. Por isso que entrava o oxigênio e saía na forma de água. Então, para que serve o oxigênio? Oxigênio não quebra a glicose, oxigênio participa tão e exclusivamente da retirada dos íons de hidrogênio da mitocôndria. Tudo bem? Agora, aqui na fisiologia, aí já é diferente. Por que é diferente? Porque aqui nós temos o como você consegue o oxigênio, né? Então, nós estamos aqui trabalhando nessas trocas gasosas em que o organismo e o ambiente realizam. Então, como é que o animal consegue o oxigênio do ambiente? Como é que ele elimina o gás carbônico? Então, veja que eu não estou agora preocupado com o para que serve, mas sim com o como você consegue esse oxigênio. Tudo bem? Nós tivemos oportunidade de ver cinco diferentes estratégias de trocas gasosas durante o curso da zoologia. Vamos rever? O que eu fiz, gente? Eu preparei aqui um slide em que você tem tudo já bem explicado. Então não se preocupe em querer copiar, nada disso, aproveite, tá bem? Já está no Canvas, inclusive essa apresentação. Então, a primeira estratégia de trocas gasosas que a gente estudou foi a respiração por difusão. Tudor, como que seria isso, a respiração por difusão? Olha, eu gosto de pensar da seguinte maneira. Imagine que esta linha seja a superfície do corpo de um dado animal. E que esta bolinha aqui que eu estou fazendo é uma célula do corpo desse cara. Mas não é uma célula qualquer. Essa vai ser sempre a célula mais profunda do corpo desse animal. Tudor, peraí. Se essa é a célula mais profunda, então esse animal ele é bem fino. Pois é. Quem realiza respiração por difusão apresenta uma grande simplicidade na sua estrutura corpórea, de tal forma que o oxigênio presente no ambiente consegue se difundir através da superfície, chegando até a célula mais profunda. Mas tome cuidado. Com o que, tio Dani? Para que ocorra esse processo de difusão, nós precisamos manter essa superfície aqui, ó, úmida, tá bem? Então, esse azulzinho aqui é a umidade. Portanto, muito provavelmente, esses animais, ou eles são do meio aquático, ou eles são do ambiente terrestre úmido, tudo bem? E outra coisa, da mesma forma que o oxigênio entrou, obviamente,
o gás carbônico vai sair, tá bem? Então, isso foi a respiração por difusão. Reparem, nós não tínhamos aqui nenhum tipo de órgão respiratório. Apenas havia troca entre o ambiente e as células do animal. Quem realizou isso? Poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos e os equinodermos. É sempre interessante pensar que em equinodermos, embora o animal ele seja relativamente grande, grosso, exemplo, né, o pepino do mar ou a estrela do mar, não se esqueça do tal do sistema ambulacrário. Lembra aquele conjunto de tubos que vão conduzir a água do mar por dentro do animal. Então ele tem água banhando as células tanto por fora quanto por dentro. Tudo bem? Então isso foi difusão. Aí o que é que nós tivemos a Ô, tio oportunidade de Dani, ver? uma Oi, pergunta. oi, Qual que é a fala. diferença? Ah, você já vai fazer agora. Eu ia perguntar qual que é a diferença dessa da cutânea. Muito bom. A diferença está aqui, ó, vasos sanguíneos. Por quê? Se a gente analisar a respiração por difusão, a pele era fina? Era. Ela era úmida? Era. Mas ela não é vascularizada aqui. Aqui nós temos a vascularização. Então, a necessidade de apresentar vasos sanguíneos. Tudo bem? Então, esse é o fator principal para você poder falar respiração cutânea. Então você tem a superfície, tá aqui, você tem a célula mais profunda. Ô, Tidane, peraí, esse bicho ficou maior. Pois é, ele ficou mais volumoso, não é verdade? Outra coisa, nós tínhamos aqui ainda a umidade e com certeza, deixa eu colocar aqui o vermelhinho, o oxigênio no ambiente. Qual é o problema? O oxigênio ele até consegue se difundir por essa superfície, mas ele não consegue chegar sozinho até aquela célula mais profunda. É por isso que se faz necessário um sistema circulatório, para que ele consiga chegar até aquela célula mais profunda. Frazão, por isso, ó, nós chamamos de difusão indireta. Por que indireta? Porque eu estou utilizando o sangue para me conduzir até aquela célula, tá bem? E outro detalhe importante que a gente também viu, respiração cutânea, ela só acontece no ambiente terrestre, portanto com ar. Os bichos aquáticos nunca vão apresentar respiração cutânea. Por quê, tio Dani? A solubilidade do oxigênio na água ela é muito pequena. E isso dificulta bastante para esse animal conseguir transpor esse gás para dentro da corrente sanguínea. Para isso, nós precisaremos de uma outra estrutura que a gente já vai falar, que serão as brânquias, tá bom? Mas o importante é que você perceba que, quando a gente viu moluscos, por exemplo, a lesma tem respiração cutânea. Quando vimos a minhoca terrestre, respiração cutânea. O sapo, que é o anfíbio adulto, respiração cutânea. Lembra? Se eu jogasse sal sobre o sapo, muito provavelmente ele morreria. Por quê? O sal não afeta a espessura da pele, o sal também não afeta a vascularização da pele, mas ele afeta a umidade. Se eu tirar um desses três pré-requisitos, a pele não vai conseguir executar o papel de órgão respiratório. Tudo bem? Estamos suave? Então estamos suave. Aí vamos à terceira estratégia de trocas gasosas, que foi a respiração branquial. Essa é com certeza uma das mais importantes para que você preste bastante atenção. Então, olha só o que aconteceu. Então, a gente tinha aqui de novo a superfície corpórea e lá embaixo a sua célula mais profunda, tudo bem? Então, oh, mas que geringonça. Aí o que aconteceu?
Aconteceu o seguinte, ó. Espero que você esteja vendo aí o amarelinho. Eu deixei a superfície corpórea impermeável. Houve uma impermeabilização dessa superfície. Ué, tio Dani, por quê? O que aconteceu? Eu acho que você vai se lembrar. Insetos quilópodos e diplópodos são representantes do filo dos artrópodos. E os artrópodos apresentam um exoesqueleto de quitina, pois é esse exoesqueleto quem promoveu a impermeabilização. Ih, tio Dan, então o oxigênio não vai conseguir passar por aí. Você tem razão. Né? Por essa estrutura não vai mesmo. É por isso que eles desenvolveram estruturas muito interessantes. São basicamente canudinhos bem ramificados que conseguem chegar a todas as células do corpo. Esses canudinhos nós chamamos de traqueias. No caso, as traqueias também são órgãos que funcionam muito bem com ar. Então, o que acontece? Acompanhe. O oxigênio presente no ar, olha só, o ar é que entra pela traqueia, conseguindo chegar a todas as células do corpo desses animais, até mesmo as células mais profundas. Peraí, tio Dani, então, no caso dos insetos, eles não usam o sangue para transportar o oxigênio e o gás carbônico? Não usam. Por isso aquela famosa pergunta, né? Se todos os artrópodos têm sistema circulatório aberto, o que geralmente leva esse animal a ser um bicho lento, por que inseto não é lento? Por que mosquito é muito rápido? Porque ele não precisa do sangue para transportar o oxigênio. Ele transporta através dessas traqueias, tudo bem? Então é sempre interessante nós lembrarmos que as traqueias elas estão presentes em todo o corpo deles. Então ela não está presente, por exemplo, só na cabeça do bicho, não. Vai por toda a cabeça. Esses são esses tubinhos que eu fiz aqui ó, na lateral desse inseto, que nós chamamos de espiráculos. É por aqui que o oxigênio vai entrar e se difundir para todo o corpo do animal. Tudo bem, gente? Perguntinhas? É horrível não ver chat nada, né? Eu não faço a menor ideia se está tudo bem ou não. Mas espero que sim. Se tem dúvidas, por favor, tá? Só fazer pergunta aí. Habilita o áudio ou sei lá, você pega, Frazão. Fala para mim se tem alguma dúvida aí que o pessoal está escrevendo, por favor. Certo? Certo? Certo, obrigado, obrigado. O que foi? O que você está olhando aí, irmão? O que você está assim, ó, olhando assim? Hã? Por quê? É que eu uso duas telas, aí a tela de baixo é a que tem a Ai, câmera. gente do céu. Ai, meu Deus, eu uso duas telas para ficar admirando tanta beleza. Ah! E aí, então, a quarta e penúltima estratégia de trocas gasosas, que foi a respiração branquial. De novo, vamos tentar aqui relembrar, né, como que seria o funcionamento das brânquias. Então, nós temos a superfície corpórea. Um detalhe interessante, continuamos a ter aqui ó, a impermeabilização. Jordano, por que impermeabilização é essa? Pode ser tanta coisa, pode ser queratina, se for peixe, pode ser escama, pode ser uma pele muito grossa, tá? Então, quem tem respiração branquial é porque a pele, a superfície, não permite esse tipo de troca com o ambiente. A célula continua bem profunda e aqui um detalhe importante. Brânquias funcionam apenas com água. Tio Dani, o que seria então uma brânquia? Eu gosto de imaginar a brânquia como se fosse uma área em que a pele, a superfície,
se manteve permeável. Então, eu não posso dizer que vai ser uma respiração cutânea. Por quê? Para ser respiração cutânea, tem que acontecer em todo o corpo do animal e não em apenas um determinado ponto. E é o que acontece aqui. Se você não se recorda, no caso dos peixes ósseos, lembra que eles têm essa tampinha de osso chamada opérculo? É aqui embaixo desse tal opérculo que ficam as brânquias dele. Então, eu não posso dizer que é uma respiração cutânea, porque no resto do corpo ele não faz trocas gasosas, apenas aqui. E como funciona, tio Dani? Funciona da seguinte maneira. Deixa eu colocar aqui o azulzinho. A água, ela precisa atravessar por entre as brânquias desses animais. Então, isso daqui seria a água, perfeito? E nós sabemos, nossa, que é na água que eu vou encontrar o oxigênio. Então, o oxigênio, ele é capturado pelas brânquias e aí que está o Paranauê, ó, jogado no interior de vasos sanguíneos. E são esses vasos sanguíneos que vão transportar o oxigênio até a célula. Concorda que o caminho oposto seria feito pelo gás carbônico. Então, se você olhar aqui, ó, em destaque, no desenho mesmo, você vai perceber que as brânquias são estruturas muito vascularizadas. Então, eu posso imaginar que a brânquia é um tecido fino, úmido e vascularizado. Por isso, ela tem exatamente as mesmas características da respiração cutânea, só que ela fica restrita a apenas um local do corpo. Isso aconteceu com o polvo entre os moluscos, as minhocas marinhas entre os anelídeos, o camarão com os crustáceos, os protocordados como o anfioxo, a lampreia, lembra aquele bicho de boca circular cheia de dentes? Aquele cara é um agnato. Os peixes, e aí tanto faz, tanto os ósseos quanto os cartilaginosos. E os anfíbios, mas os anfíbios larvas, tá bem? Tem que ser o girino. Por quê? Porque o bicho tem que estar na água. Brânquia só consegue funcionar retirando o oxigênio da água. Tudo bem? Essa, portanto, foi a quarta e penúltima estratégia de respiração. Quem falta? A nossa estratégia de respiração. Os pulmões. Como seria o caso dos pulmões? É exatamente como as brânquias, só que duas coisas mudam. Ar, então aqui é meio terrestre e não meio aquático, tudo bem? Continua tendo aquela célula profunda, só que ao invés da gente formar umas estruturas de projeção para o ambiente, o pulmão, o que ele é? Basicamente, uma sacolinha. Uma sacolinha que se enche de ar. E aí nós vamos ter exatamente essa ideia. O ar rico em oxigênio entra nos pulmões e como seus pulmões apresentam uma superfície fina, ó, úmida e muito vascularizada, esse oxigênio consegue pular. Pular para onde, Dani? Perdão, para os vasos sanguíneos que irrigam os nossos pulmões. Por isso que ele consegue o oxigênio, ó, chegar até a célula mais profunda desses animais. Então, durante o curso da zoologia, eu não cheguei a falar para você que existiam esses dois grandes grupos de pulmões. Pulmões de difusão, pulmões de ventilação. Não era esse o meu objetivo. Meu objetivo era te mostrar, né, quem era aquele grupo animal, como ele respirava. Agora, como é fisiologia, eu posso te dizer, ó, você consegue enxergar facilmente dois tipos de pulmões. Existem aqueles em que conseguimos fazer a renovação de ar dentro deles.
A gente realiza movimentos de tal forma que o ar é renovado lá dentro. Esse é o pulmão de ventilação, que você encontra em anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Só que os invertebrados apresentavam pulmões mais simples, chamados de pulmões de difusão. Qual que é a diferença? O bicho não consegue fazer essa ventilação. Ele não consegue modificar a composição do ar. Então, pense como se fossem sacolas que ficavam abertas durante todo o tempo, para que então o ar que se movimenta aqui no ambiente pudesse entrar nessas sacolas. Foi o que aconteceu em quem? Nos gastrópodos, por exemplo, o caracol. Não sei se você se lembra, mas quando a gente fez lá, né, o Gary, então o Garyzinho, assim, a boquinha dele, tal, aquela língua denteada, tal. Aí ele tinha então a cabeça, ele tinha aqui o pé, e aqui existia uma cavidade, essa área aqui, ó, uma cavidade que ficava por baixo da concha. Essa é a tal cavidade do manto. A cavidade do manto é um pulmão de é um pulmão de difusão. Então, eu sei, você está lá esperando um pulmão, mas não é. É uma cavidade, um buraco que funciona para trocas gasosas. O mesmo aconteceu com os aracnídeos. Quando a gente estudou os aracnídeos, né, basicamente, o que a gente viu? Que eles têm o tal do cefalotórax, o abdômen, do cefalotórax saem os 4 pares de pernas, a presença, então, né, de vários olhos. E cadê o pulmão? O pulmão ficava aqui embaixo. Né? Era uma espécie de uma sacolinha que os aracnídeos têm, o tal do pulmão foliáceo. Tá bem? Agora, pergunto, qual era a estrutura que alguns peixes ósseos utilizavam como um pulmão? Não era um pulmão, mas podia ser usada como um pulmão. Quem era essa estrutura? Olha lá, dos peixes sarcopterídeos. Alguém lembra? Não? B. Não? Bexiga natatória. Era a bexiga natatória que eles utilizavam para controlar sua flutuabilidade e, portanto, podia ser usado como um pulmão. Tudo bem? Estas, então, foram as 5 estratégias de trocas gasosas que nós vimos durante o curso da zoologia. É óbvio que aqui o que eu fiz foi apenas rever com você. Por quê? O que a gente vai fazer agora é pegar os pulmões de ventilação de um grupo de mamíferos chamados humanos. E aqui começa o sistema respiratório humano. Giordano, o que eu preciso saber nessa primeira aula de sistema respiratório? Basicamente, a anatomia do aparelho respiratório humano. Tudo bem? Eu procurei preparar aqui uma figura bem fácil, de tal forma que você pudesse, inclusive, eu estava imaginando que se desse pau na internet, você poderia estudar sozinho. Então, nessa apresentação, você tem muita coisa aqui que você é capaz de estudar sozinho. Tudo bem? Frazão, por gentileza, querido, tem alguma coisa aí no chat? Alguma mensagem? Não? Beleza. Então, é o seguinte. Vamos dizer que, anatomicamente, né, nós dividimos... O Oi, Lipe gato. perguntou da asma, perguntou como é que a asma funciona. A asma está ali naquele cachinho de uvas que eu vou explicar já já, tá? Está aqui embaixo, nos tais alvéolos pulmonares. Aguenta aí que eu já chego na asma, tá bem? Olha só. Mais alguma coisa? Não? Então tá. Anatomicamente, nós dividimos o nosso sistema respiratório em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Como que vocês fazem essa divisão? Basicamente, a gente pega assim, ó, do pescoço para cima, superior, vias aéreas inferiores do pescoço ou do gogó para baixo, tá bom?
Então vamos lá, vamos fazer aqui o caminho que o ar poderia realizar em você. Então, óbvio, né? Nós entraríamos com ar através das narinas. São orifícios que nós temos, inclusive pelos. Para quê? Para garantir a filtração do ar. É claro que não é lá uma filtração assim, mas já é uma filtração, né? Aí o ar chega na cavidade. É sério? Já está terminando a minha aula? Eu estou sem relógio. Me ajuda aí. São 8h42. E que horas termina? Até. Não, o certo é terminar 8h45, né? Mas você sempre pega um pouquinho mais. Não, mas é 8h45, né? Mas sempre Não, você fica até umas 8h50, por aí. não, sim, Normal. sim. Não, é que o rapaz aqui está me dizendo que eu tenho mais 10 minutos de aula só. É. Então, beleza. Então, o que acontece aqui, ó? Essa região, chamada de cavidade ou de fossa nasal, não é aqui, viu, ó, onde você enfia o dedo para arrancar a catota, não. Tá lá no fundo, tá lá dentro, está vendo, ó? Abaixo da linha dos olhos. Ali nós é que sentimos o cheiro, tá? Daquilo que você está, de repente, aí preparando como alimento. Ali é que nós produzimos o muco. Para quê, tio Dani? Para filtrar o ar. Ali nós aquecemos o ar. Nós umidificamos o ar. Portanto, senhor Lippe, é muito importante que todos nós respiremos pelo nariz. Por quê? Pelo nariz eu vou filtrar, aquecer e umidificar o ar, para que o ar chegue aqui, ó, na faringe. Lembra que a faringe é uma região comum ao sistema digestório? Por isso que vocês também podem respirar pela boca. Problema: o ar não vai ser filtrado, não vai ser aquecido, nem umidificado. Quem tem o hábito de respirar pela boca tem maiores chances de apresentar problemas respiratórios, tá bem? Então, fique atento. É importantíssimo que a gente faça a respiração nasal. Aí, a gente sabe que esse tubo que está indo por trás da traqueia é o esôfago. Então, para lá, nós iríamos em direção ao estômago. Mas aqui a gente quer ir para o aparelho respiratório. Então, nós vamos passar por esse copinho feito de cartilagem que está aqui, ó. Você chama de gogó. Esse copinho de cartilagem é a laringe, tá certo? Repare que sobre a laringe fica aquela tampinha que sobe e desce, que é a epiglote. Aqui dentro da laringe, gente, ficam as nossas cordas vocais. Então, depois você pega, faz um e põe os dedos aqui, ó, que você vai sentir vibrar. Então, suas cordas vocais ficam aqui na laringe, esse copinho feito de cartilagem. Abaixo da laringe é que nós temos esse tubo composto por vários anéis de cartilagem chamada traqueia. Tio Dani, peraí, você disse que a traqueia é um tubo feito de anéis de cartilagem? Sim. Mas por que, tio Dani? É muito simples. Primeiro, porque se eu tenho anéis de cartilagem, eu tenho bastante flexibilidade nesse tubo. É por isso que, por exemplo, pessoas que têm uma grande flexibilidade, tipo um contorcionista, consegue se dobrar para trás, dobrar para frente e continua a respirar. Se fosse um órgão musculoso como o esôfago, seria igualzinho uma mangueira, né, de jardim. Você ia bloquear a passagem de ar. Então, como é uma estrutura feita de anéis de cartilagem, ela é flexível. Dois pontos, né? Seria uma estrutura que você não gasta energia para poder movimentar o ar lá dentro. Ela está sempre aberta, tá certo? Feita com anéis. O problema
é que do lado de dentro da traqueia, a gente tem um monte de cílios. Esses cílios que eu estou fazendo aqui, como pontinhos em vermelho, eles ficam se movimentando o tempo todo. Para quê, tio Dani? Para coletar o muco que a gente produz aqui, nesses ramos mais fininhos, né? Esses cílios é que vão, pelo batimento deles, conduzir até aqui em cima. Ué, por que isso não apareceu? Então vai, de novo. O muco sendo conduzido para cá. Tem gente que chama esse muco de pigarro, catarro, sei lá, tem tantos nomes populares, mas esse muco, ele, como eu disse, é importante para garantir a filtração do ar. Pensa como se ele fosse uma espécie de papel pega-moscas, né? O ar passa e a sujeira fica presa nesse muco. O problema é que existe um produto que foi banido há muitos anos atrás, que é a sílica, né? E o problema, perdão, não só a sílica não, o amianto, perdão, eu já estava falando outra coisa. A sílica é o vidro, mas o amianto foi banido há muitos anos atrás. Ele era utilizado para a produção, por exemplo, de telhas, de caixa d'água. Qual que é o problema, tio Dani? Os trabalhadores dessas empresas, né, que tinham que lidar com amianto, eles inalavam amianto, certo? O amianto provocava destruição dos cílios da traqueia. O que isso causava? Acúmulo de muco dentro dos pulmões. Gente, o que é muco? Muco é carboidrato, é proteína, é água, portanto, é comida para bactéria. Então, graças ao amianto, muitas e muitas pessoas morreram por problemas respiratórios, tá certo? Então, por isso ele foi banido e agora esse governo quer novamente legalizar, né, a volta do uso do amianto. Então, é só para você entender onde está o problema, que é a questão dos cílios da traqueia. Tudo bem? Aí, olha só. A traqueia, ela se divide em dois grandes ramos, que nós chamamos de brônquios. Então, o ar que vinha descendo por ela, agora ele segue o caminho dos brônquios. Os brônquios, por sua vez, se ramificam ainda mais, e ficam mais e mais fininhos, que nós chamamos de bronquíolos. Você já teve bronquite? Bronquite é uma inflamação dos brônquios e bronquíolos. Portanto, pense como se os seus brônquios abertos tivessem esse diâmetro. O ar passa livremente aqui dentro. Na bronquite, ou bronquite asmática, nós temos a inflamação dessa árvore, de tal forma que eles meio que se fecham. Por isso que a pessoa apresenta dispneia. O que é isso, tio Dani? Falta de ar. E o que você precisava fazer? Usar uma bombinha para poder, né, voltar a respirar. Por quê, tio Dani? Porque o ar, gente, ele precisa chegar aqui dentro desses cachinhos de uva, que nós chamamos de alvéolos. É ali dentro que o oxigênio do ar pula para a corrente sanguínea e o gás carbônico pula de volta para o sangue. Então, quando eu olho para o pulmão ele não é, por exemplo, uma sacola. Não, mas ele é um órgão formado por milhares de alvéolos iguais a esse. Tudo bem? Tranquilo? Na próxima aula eu vou te ensinar, então, como a gente enche e esvazia os nossos pulmões de ar. Perguntas? Dúvidas?